Olá, sejam muito bem-vindos à Oncologia para o Não Oncologista, uma série de aulas com conceitos fundamentais em oncologia. Hoje eu tenho a honra de receber o professor André Márcio Murat. O doutor André Márcio Murat é mestre pós-doc, ex-professor adjunto, doutor coordenador da disciplina de oncologia da nossa faculdade, UFMG, atual professor convidado. É diretor executivo da Personal Oncologia de Precisão e Personalizada, é diretor científico do GBOP, Grupo Brasileiro de Oncologia de Precisão. É pós-doutor em genético pela UFMG, oncogeneticista do Centro de Oncologistas Cetro e Unity de Brasília e Instituto do Câncer Brasil, ICB. Seja muito bem-vindo, André, para falar de princípios de oncogenética. Saudação a todos os alunos da disciplina de Introdução à Oncologia, da graduação da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande participar, contribuir. Gostaria de agradecer e parabenizar a professora Angélica pelo programa e saudar aos alunos. Eu vou falar basicamente 2 aulas sobre princípios de oncogenética e oncogenômica. Na realidade, essas são 2 aulas, mas para aqueles alunos que se interessarem em aprofundar no tema, eu vou deixar um link de onde esse curso foi tirado, essas aulas foram tiradas. É um mini curso de oncogenética que eu basicamente produzi através da Universidade Biorádica. Biorádica é uma startup. Então, lá, nesse link que está projetado aí, vocês terão acesso a 6 aulas. São 6 aulas, é um curso completo que compreende essas 2 aulas iniciais e mais 4 aulas, inclusive na última, com casos clínicos. Então, eu espero que aqueles alunos que se interessarem em se aprofundar no tema possam, então, se inscrever, é gratuito, e ter acesso a 4 outras aulas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a primeira aula e, logo em seguida, então, nós teremos a parte 2 dessa introdução aí à oncogenética. Muito obrigado a todos. Essa é a primeira parte da nossa temática, que é basicamente sobre princípios de oncogenômica. Eu também sou oncologista e especializado em oncogenética, oncogenômica e oncologia de precisão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a minha apresentação. Aqui, basicamente, os conceitos iniciais sobre o que é genômica dentro do conceito de oncologia de precisão. Na realidade, a gente tem 2 subdivisões que cada vez hoje são mais imbricadas. Uma nós chamamos de oncogenética, que é o estudo das alterações germinativas. Normalmente a gente utiliza material de sangue ou saliva para detectar alterações germinativas, ou seja, aquelas alterações hereditárias que são transmitidas mendelianamente e que levam a síndromes de predisposição ao câncer. Já a oncogenômica, nós trabalhamos, em geral, com material tumoral, ou do tecido tumoral, ou, eventualmente, a chamada biópsia líquida, que podem ser as células tumorais circulantes, ou o DNA tumoral circulante, através da biópsia líquida. E quando nós temos esse material e fazemos essa análise, nós conseguimos diagnosticar tumores, prognosticar esses tumores, estratificar risco. Na biópsia líquida, a gente consegue trabalhar com doença residual mínima, desaparecimento ou reaparecimento. Os biomarcadores para terapêutica, ou seja, aquela terapia alvo molecular ou imunoterapia, e, eventualmente, detectar mutações de resistência secundária, progressão de doença, etc. Então, essa conjunção da oncogenética com a oncogenômica, hoje nós damos um grande nome, né, de oncologia de precisão, e é isso que a gente vai tentar mostrar nessas 6 aulas que nós vamos começar a partir de agora. Bom, então o câncer ele é gerado por fatores ambientais, que nós chamamos de carcinógenos, quer sejam eles físicos, químicos ou biológicos, e por fatores genéticos, né? Eventos germinativos, eventos somáticos e fatores epigenéticos, que não estão ligados diretamente à alteração da estrutura do DNA, mas mecanismo de regulação do funcionamento dos genes.
A grande maioria dos cânceres é causada por fatores ambientais. Hoje a gente estima mais ou menos em torno de 10 a 12% de fatores realmente hereditários genéticos. Então, o câncer em geral, ou na sua essência, é uma doença genética. Só relembrando a organização do nosso genoma, né? O nosso genoma, basicamente, nós encontramos nos cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos, só para lembrar, 22 são autossômicos, e um par é ligado ao sexo, ou XX, que é para os homens, ou para as mulheres, e XY para os homens. As células somáticas, elas são diploides, ela tem o conteúdo 2N, e os gametas são haploides, ou seja, conteúdo N. Quando vai haver a multiplicação celular, obviamente, esse 2N passa para 4N, ou seja, nós desenvolvemos 26 pares de cromossomos, que nas células filhas vão gerar duas células com exatamente 23 pares cromossômicos também. Esse material, essas fitas, normalmente a gente tem uma dupla fita de DNA, obviamente, para ela caber dentro de um núcleo, dentro de uma célula, isso não pode ficar estendido, porque essas fitas, elas têm normalmente um comprimento de 2 metros. Então, para que isso possa ficar condicionado dentro da estrutura do núcleo, isso tem que ser enrolado, isso tem que ser enovelado. Então, essa dupla hélice, normalmente, ela fica extremamente condensada, que nós chamamos de cromatina, e ela se enrola numa proteína que nós chamamos de histona. É como se fosse um carretel com a linha toda enroladinha. Então, normalmente, quando não há um processo de duplicação celular, esse material fica extremamente enroladinho, né? No processo de duplicação, esses cromossomas, né, já estão altamente anovelados, eles vão então se multiplicar, eles vão duplicar o seu conteúdo e gerar os cromossomos das células filhas. Mas quando há necessidade de transcrição desse DNA, por exemplo, para RNA, para formar proteínas, essas fitas são esticadas. E a partir de então ocorre um processo de transcrição, como nós vamos ver adiante. Mas fora esse período em que há a produção de proteína, a transcrição para RNA, esse material fica completamente enovelado na forma de cromossomo. Qual é a estrutura do DNA? Então, na realidade, o DNA, como nós sabemos, ele é formado por uma dupla fita. Essa dupla fita, então, nela nós temos as ligações de hidrogênio dos grupos fosfatos. Então, esses grupos fosfatos, eles se ligam a dois açúcares de 2 nucleotídeos. O DNA é formado por uma deoxirribose, um açúcar chamado deoxirribose, e o RNA é formado por um açúcar chamado ribose. E, basicamente, o que ocorre? Essa estrutura, ela carrega consigo os nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos, ou eles são formados por bases purínicas, basicamente adenina e a guanina, e bases pirimidínicas, basicamente a citosina e a timina. Quando nós trabalhamos com RNA, na realidade, no RNA, nós não temos timina. A adenina no RNA, ela se pareia com o uracilo. Então, nós temos a adenina se pareando sempre com a timina, AT, a guanina se pareando sempre com a citosina, GC, e a adenina no RNA se pareia com a uracilo. Então, formam essas bases que se complementam e se pareiam, tanto na dupla fita do DNA, quanto nós vamos ver no processo de transcrição nas fitas de RNA. Então, esse é um dogma que nós temos no nosso genoma. Nós temos uma dupla fita de DNA com os nucleotídeos que nós já especificamos, né? Adenina, a timina, a citosina, a guanina. Quando há o processo, então, de transcrição, um DNA acaba gerando uma fita de RNA. E essa fita de RNA, ela é traduzida para um conjunto de aminoácidos para formar as proteínas que, em última análise, vão exercer todas as funções do nosso organismo, desde funções enzimáticas, funções secretórias, funções imunológicas, como imunoglobulinas, por exemplo, etc, etc. Então, esse é um dogma. O DNA
é transformado, é transcrito em RNA, o RNA é transcrito em aminoácidos, que, por sua vez, formam as nossas diversas proteínas. Eventualmente, pode haver um mecanismo reverso, ou seja, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, o RNA, eventualmente, pode voltar a formar o DNA. Mas, em geral, o que ocorre é um mecanismo reverso, ou seja, o DNA gera RNA e o RNA é traduzido para proteína. Esse é o dogma básico da genômica, né? E, obviamente, existem vários outros atores nesse processo. Então, a nossa célula é formada por múltiplas organelas, que, inclusive, podem armazenar tanto DNA quanto RNA. Então, nós temos, por exemplo, o complexo de Golgi, que é um grande armazém de armazenamento de substâncias, de proteínas, as proteínas formadas, né? Nós temos o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, nós temos mitocôndrias, que são verdadeiros aparelhos respiratórios e formadores de energia da nossa célula, que é composto de DNA, mas eu gostaria de chamar a atenção para os ribossomos, porque os ribossomos, eles atuam na síntese proteína. Então, eles são basicamente organelas que depois vão ser liberadas, chamadas de exossomos, são essas vesículas, e elas podem eventualmente circular, inclusive portando RNA, né, chamado de RNA ribossômico. Então, esses ribossomos basicamente são substâncias ou são organelas que contêm a síntese de proteína e contêm as proteínas já sintetizadas previamente através da transcrição de algum DNA. São estruturas extremamente importantes, né? Nós chamamos, quando o RNA provém de ribossomo, nós chamamos de DNA de RNA ribossômico. O RNA que é transcrito pelo DNA, nós chamamos, por exemplo, de RNA mensageiro. Então, aqui é o dogma principal. Nós temos genes que, através da transcrição, vão gerar o RNA. O RNA vai produzir, por sua vez, síntese proteica, né, de vários aminoácidos que vão compor as proteínas. Então, basicamente, alterações nesses genes vão produzir RNAs alterados, que, por sua vez, vão produzir proteínas alteradas, que no câncer, por exemplo, vão gerar uma série de alterações nas vias de fosforilação de sinais, induzindo, por exemplo, uma maior rapidez no crescimento, na multiplicação daquelas células. Isso acontece muito com as células tumorais. E, eventualmente, também, quando os genes são supressores, esses genes podem se desfuncionalizar através dessas alterações. Então, basicamente, a gente tem que estudar esses fenômenos, tanto no genoma, no exoma, exatamente, que é a parte funcionante do genoma, que são aquelas trincas, aqueles códons que codificam RNA, mas, eventualmente, a gente pode ter que estudar o compartimento do RNA, nós chamamos de transcriptoma, ou, eventualmente, até o compartimento das proteínas, ou através da proteômica, através da metabolômica, e, muitas vezes, esses compartimentos eles não têm alteração. A alteração é fora desses compartimentos, como nós vamos mostrar, através de um fenômeno que nós chamamos de epigenoma. Bom, basicamente, a transcrição do DNA em RNA ela é bastante característica. As moléculas, né, elas conseguem se parear se elas estiverem em sentidos opostos. Esse é um dogma muito interessante. E, normalmente, esse sentido, principalmente quando você vai fazer a transcrição ou você vai fazer uma leitura, ele é sempre dado da posição 5, do carbono 5 para o carbono 3 do açúcar. No caso da pentosa deoxirribose no DNA e a ribose no RNA, como nós já dissemos. Então, essa situação era bastante característica. Isso vale para as duas fitas da molécula de DNA. Por isso que se diz que essas duas fitas dessa molécula correm em sentido antiparalelo para as associações DNA-RNA, que ocorrem durante a transcrição, ou mesmo RNA-RNA, que ocorre, por exemplo, durante a tradução. Entre, por exemplo, as moléculas de RNA mensageiro e os RNAs que nós chamamos de transportadores, que vão gerar o produto para aquelas organelas que a gente já descreveu. Mesmo no sentido oposto, né, na fita inferior, por exemplo, sempre vai se correr do sentido 5' para o sentido 3' e, consequentemente, a leitura e a transcrição. Muito bem, então, lembrando mais uma vez, leitura sempre 5' para 3'. E lembrando que nós temos dois alelos, um alelo que vem do pai
e um alelo que vem da mãe. Então, nós temos um par de gene, né, de cada gene. Então, aqui, por exemplo, mostrando que situação interessante, uma dupla fita de DNA, uma das trincas seria CGG, que o pareamento da segunda fita seria GCC, e o RNA mensageiro seria CGG, e esse CGG codifica um aminoácido chamado de arginina. Olha o que aconteceu no outro alelo. Houve uma substituição de uma citosina por uma timina. E aí, consequentemente, a segunda fita ficou como ACC e o RNA ficou UGG, e isso gerou um outro peptídeo que não é arginina, que no caso foi o triptofano. Então, olha para vocês verem como que ocorreu uma alteração, uma mutação, uma substituição de um nucleotídeo por outro, e num dos alelos, então, se manifestou um erro na proteína. Se essa mutação foi patogênica, isso a gente tem que analisar, obviamente, existem substituições que geram mutações patogênicas ou não, ou seja, prejudica como um todo essa proteína, a função dessa proteína ou não, e também isso vai interessar se essa situação ela ocorre essa doença, né, é autossômico dominante ou recessiva. Muitas vezes, quando a doença é autossômica dominante, basta um alelo estar com essa alteração para que o fenótipo alterado se manifeste. Então, basicamente, aqui nós temos a nossa estrutura de DNA, ela é composta por exons e introns. Os exons são aquelas trincas ou aqueles códons que geram RNA e, consequentemente, uma tradução de proteína. Os introns são outros nucleotídeos em sequência que normalmente não geram RNA e, consequentemente, não gera proteína. Isso nós chamamos de regiões não codificantes. Então, durante muitos anos, a gente não entendia o papel dos introns, e a gente achava que intron não tinha função, tinha gente que chamava os introns de lixo genômico, e dava só atenção para os exons, porque eles produziam proteína. Mas hoje nós sabemos, nós vamos ver, que os introns são extremamente importantes, porque eles agem no sentido de regulação da expressão gênica. E uma outra situação que eu gostaria de colocar é que, normalmente, no início do gene, nós temos uma região chamada região promotora, que é extremamente importante. Então, essas regiões promotoras, em geral, elas são formadas sempre por uma junção de uma citosina com uma guanina, e elas é que modulam o funcionamento do restante da fita e do restante do gene. Então, quando há alterações na região promotora, nós chamamos de silenciamento, uma das situações mais comuns é o processo de metilação, em que há uma inserção do radical metil no carbono 5 de uma citosina, essa região é desfuncionalizada. Então, esse gene ele perde a sua função. Então, isso ocorre muitas vezes em câncer, por exemplo, metilação do gene MLH1 em câncer de intestino, metilação do gene MGMT, no glioblastoma, no glioma, metilação do gene BRCA, BRCA1, BRCA2. Então, esse é um fenômeno epigenético que eu vou falar um pouquinho mais. Então, basicamente, repetindo, câncer é formado por fatores ambientais, os carcinógenos, por fatores genéticos, germinativos e somáticos, mas também por fatores epigenéticos. Então, a epigenética, as mudanças epigenéticas, elas podem alterar a expressão gênica, mas elas não envolvem diretamente mudanças na sequência em si do DNA, do DNA ou do RNA. Então, exemplos rapidamente de alterações epigenéticas, acetilação das histonas, metilação do DNA e os microRNAs também. Então, rapidamente, como eu já adiantei bastante, a metilação do DNA, você tem uma inclusão de um radical metil no carbono 5 da citosina. E, basicamente, quando acontece isso, você desfuncionaliza, principalmente se isso acontecer na região promotora, você provoca uma oxidação desse material e, consequentemente, uma perda de expressão gênica. Então, muitas vezes o gene ele é silenciado ou ele é desfuncionalizado não por uma alteração na sua estrutura, mas por um processo de metilação. E um outro fenômeno epigenético interessante é quando você acetila as histonas. Lembra daquelas histonas, que são aqueles carretéisinhos? Então, muitas vezes, esses carretéis sofrem um processo de acetilação ou deacetilação e, consequentemente, você tem aumento ou diminuição da expressão gênica. Se você prende o carretel, você não consegue abrir a fita e, consequentemente, não consegue gerar a expressão gênica.
E outras estruturas interessantes são os microRNAs, são pequenos RNAs que se intercalam no RNA mensageiro e podem modular ou produzir ou travar o processo de tradução para aminoácidos. Então, os microRNAs, eles são importantes também no processo de contenção ou de remanejamento da expressão gênica, podendo atuar como para mais ou para menos. E, obviamente, o principal que nós temos no nosso genoma são as mutações, que são alterações da sequência do DNA. Nós temos mutações germinativas, e todas as células do corpo vão ter a mesma mutação, porque elas são herdadas mendelianamente e são transmitidas para as nossas próximas gerações. Nós chamamos, então, de mutações germinativas. E temos também as mutações somáticas, elas não são transmitidas, elas ocorrem no processo de carcinogênese. Então, nós vamos encontrar essas mutações, por exemplo, no caso de câncer, somente nas células tumorais. Então, a mutação, ela ocorre de uma forma mais rara. Então, quando a frequência é menor que 1% na população estudada, nós chamamos aquela variante de mutação. Agora, quando ocorre uma frequência maior, a gente tem tendência de chamar não de mutação, mas de polimorfismo, que na realidade significa a mesma coisa, a questão é só epidemiológica. O polimorfismo é quando ocorre aquela variante numa frequência maior que 1% da população estudada. Mas ambas podem levar às doenças. Muito bem, os aminoácidos, eles são codificados, eles podem ser codificados em uma letra só, por exemplo, a alanina, você chama ela de A, ou um código de 3 letras, no caso, ALA, tá? Tem umas que são fáceis, né? Por exemplo, a metionina M e MET, mas tem umas que não tem muito a ver com o aminoácido, por exemplo, K. O K é a lisina, você pode chamar de K, né, uma letra só, ou LYS, tá bom? Isso às vezes é decoreba mesmo. Mas uma coisa muito importante é o código genético universal. Então, como eu disse, né, nós temos trincas, né, os códons, que vão codificar aminoácidos. Então, nós temos, né, o U, o A, o G, né, o C. Então, aqueles nucleotídeos, na realidade, vão poder formar basicamente 20 aminoácidos. Então, são 64 tipos de combinação, isso é uma análise combinatória, né? De forma que 3 nucleotídeos vão gerar, então, um aminoácido, e esses aminoácidos vão se juntar entre si para formar as proteínas. Então, você tem lá a fenilalanina, ela pode ser formada por UUU ou UUC. A leucina, UUA ou UUG. Tá? Então, esses 20 aminoácidos, eles podem ser formados por combinações diferentes de trincas ou de códons. Nós temos, geralmente, um códon de iniciação. Lembra quando vai haver a transcrição? Então, tem sempre um primeiro códon. Em geral, esse códon é o AUG, e ele codifica uma metionina, e aí ele começa o processo de transcrição e o processo de tradução desses aminoácidos. Então, sempre acontece um códon de início, nós chamamos códon de iniciação. Em geral, é a metionina, porque a trinca de início é a AUG, e, finalmente, quando a proteína ela é formada, é igual um fecho, né? Acabou o fecho, para. Então, para parar, nós temos os códons de parada. Normalmente, são 3 códons de parada que nós chamamos de stop códon, né? Pode ser o UAA, pode ser o AG e pode ser o GA. Essas são as 3 formas de códon de parada. Então, quando aparece uma dessas 3 trincas, é sinal que tem que parar de codificar, então o processo de tradução ele é finalizado. Então, mutações, por exemplo, que simulam um códon de parada, muitas vezes elas interrompem precocemente a produção da proteína, e o resto da proteína fica toda alterada, ou sem, né, ou faltando. Isso nós chamamos de proteína truncada. Essas mutações são chamadas de mutações stop códon ou mutações de parada. É interessante a gente saber isso. Isso se justifica através desse processo de leitura do código universal. Então, existem já essas alterações, elas já são basicamente codificadas através de sinais, né? Por exemplo, deleção, duplicação, inserção, mutações chamadas de frame shift, que mudam a matriz de leitura, stop códon, que a gente usa um X, inversão, né? Então, todas essa linguagem, ela já está toda codificada, não tem como entrar em detalhes nelas, mas a gente vai ver algumas dessas codificações no decorrer das apresentações. Então, com isso, eu termino a primeira parte e agradeço a atenção de todos. Parte 2,
Eu sou André Murat. Nós vamos falar hoje sobre princípios de oncogenômica, entrando um pouco mais num assunto extremamente importante, que é o assunto mutação. Nós vamos falar sobre os tipos de mutação que nós temos, as opções de mutação. Isso é muito importante, porque dependendo da mutação, você pode ter um grande impacto na função daquele gene, ou um impacto mínimo, ou nenhum impacto. Então, basicamente, nós temos o primeiro tipo de mutação é uma substituição de pares de bases. Essa mutação é chamada de silenciosa, pelo menos essa primeira, que eu vou exemplificar. Por que ela é silenciosa? Porque, a despeito de você ter uma substituição em um nucleotídeo, isso não altera a estrutura da proteína, porque não muda o aminoácido codificado. Vocês se lembram que existe ali uma análise combinatória. Então, mais de uma trinca pode determinar o mesmo aminoácido, que você tem 64 possibilidades e 20 aminoácidos. Então, aqui no caso, é um exemplo. Você tem no DNA normal, lá na terceira trinca, você tem uma timina, uma citosina e uma timina. E no RNA, isso é codificado, então, a transcrição para o CU. E a proteína gerada, o aminoácido gerado, é uma serina. Houve, então, ali uma alteração, uma troca de uma timina para uma citosina. Está vendo lá na parte 2 ali, na coluna 2? Era um TCT e passou, então, para um TCC. Isso gerou um RNA mensageiro, lá no RNA mensageiro, uma trinca de UCC. E olha o que aconteceu com a proteína. Era uma serina e continuou sendo uma serina. Então, isso não alterou a proteína e, obviamente, essa é uma mutação que a gente chama de sinônimo, ou seja, ela não determina a alteração da estrutura proteica e não tem nenhum efeito negativo na função desse gene. Então, aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um ClinVar, que é um banco de dados, onde a gente frequentemente checa as mutações que a gente lê das nossas diversas ferramentas, quer seja PCR, quer seja sangue, quer seja sequenciamento de próxima geração. Então, aqui é uma mutação no gene BRCA2. Lá no códon 6, houve uma troca de uma timina por uma citosina. E olha o que aconteceu lá na proteína, na posição 2 da proteína, era para ser uma prolina e continua uma prolina. Então, essa é uma mutação sinônima que não causa qualquer repercussão. Todos nós temos o tempo todo o nosso genoma sendo bombardeado com essas alterações sem que isso cause qualquer efeito no nosso fenótipo. Aqui já começa a complicar um pouquinho mais. É uma mutação que nós chamamos de pontuais ou de ponto, né? Então, ali na terceira trinca era para ser um TCT, houve uma troca de um C por um G, e isso gerou lá no mRNA uma trinca UGU, e era então para a proteína ali ser uma serina, e acabou formando uma cisteína. Então, essa é uma mutação não sinônima de troca simples, né, de um aminoácido. Chamamos de mutação com troca de sentido, ela altera de alguma forma a proteína. Isso pode ser danoso ou não. Essa proteína, mesmo assim, ela pode exercer sua função ou pode não exercer. Então, no caso da mutação, isso pode determinar que a mutação seja patogênica ou não patogênica. Então, aqui um exemplo, também uma mutação de BRCA2. Lá no códon 2 houve uma troca de uma timina por uma guanina, e lá na proteína, na posição 1 da proteína, metionina foi trocada por uma arginina. Aqui, no caso, ela foi classificada como patogênica, tá? Então, a despeito de ter sido uma pequena trocazinha, mas isso comprometeu a função do BRCA2. Então, provavelmente, essa é uma mutação germinativa. Essa pessoa vai ter predisposição, principalmente a câncer de mama, e ovário, e pâncreas e próstata. Aqui já é um outro tipo de mutação, que nós chamamos de mutação sem sentido. Ela perde a proteína, eu já falei nela na primeira apresentação. Então, o que acontece? Ali no DNA, houve uma trinca que passou de TTA para TGA. E lá no RNA mensageiro, ao invés de ser uma trinca UUA, passou para UGA. Esse UGA, ele simula, lembra que eu falei dos códigos de parada? Eles simulam o código de parada. Então, o que acontece? O código ali, a leitura entende que já é para parar de fazer
a proteína, ou seja, sintetizar aminoácido. Então, isso é chamado de códon de parada, ou stop códon, e isso gera uma proteína truncada, ou seja, nada depois daquela lisina era para formar uma leucina, uma prolina, e isso não acontece. Então, essa proteína, ela está alterada, ela está incompleta e provavelmente isso vai gerar uma desfuncionalização desse gene. Então, esse gene perdeu a sua atividade. Aqui é um exemplo. Aqui é um gene chamado de ATM, que é da ataxia telangiectasia. Lá no códon 8545, houve uma troca de uma citosina por uma timina, e isso gerou lá na proteína, na posição 2849, uma arginina terminal. Ter é de terminal. Ou seja, depois daquela arginina, nada mais foi formado. Então, isso gerou uma proteína truncada. Em geral, essas mutações são patogênicas. Está lá o significado dela. Então, a mutação de ATM também predispõe a câncer de mama, tá? Então, essa é uma mutação germinativa no caso, e provavelmente essa pessoa tem um aumento, né, de risco de câncer de mama. Nós podemos ter inserções, não substituições, mas inserções de bases nucleotídicas ou deleções de bases nucleotídicas, né? Então, aqui, por exemplo, houve uma deleção dessa trinca AAT, e uma asparagina deixou de ser produzida na proteína. Isso pode acontecer também. Então, essa é uma mutação chamamos de indel, ou por inserção de nucleotídeos, ou por deleção de nucleotídeos. Então, aqui é uma mutação de um gene chamado BARD1. Então, lá no códon, quando chegou na posição 1075, houve, olha lá, DEL21, houve uma deleção de 21 nucleotídeos. Então, desde o 1075 até o 1095. E isso produziu o quê? Uma perda de aminoácidos. Lá na posição 359 da proteína, parou numa leucina e só foi recompor na posição 365. Então, perderam-se esses aminoácidos, né? Desde a posição 359 até a posição 365. Olha que interessante, a despeito de ter acontecido esse estrago, essa mutação é benigna, ou seja, ela não chegou a causar uma perda de função do gene BARD1. Tá? Essa é uma das mutações mais importantes, se não a mais importante na minha opinião. Essas mutações, elas são de inserções e deleções, só que elas alteram a matriz de leitura. Então, normalmente, você tem perdas ou ganhos de número de nucleotídeos diferentes de múltiplo de 3. Então, quando você tem ganho ou perda de 3 nucleotídeos, normalmente o que passa a ser lido dali para frente volta a ser leitura normal. A mesma coisa, às vezes o fecho ele perde um ganchinho, mas ele consegue recuperar o ganchinho de novo e vai fechando, abrindo até o final sem problemas. Aqui não, aqui, por exemplo, se você perde 2 nucleotídeos ou 1 nucleotídeo, tudo que é lido dali para frente é lido de 3 em 3. Então, muda-se a matriz de leitura. Então, dali para frente, tudo que vai ser lido de forma equivocada e outros aminoácidos vão ser lidos ao invés dos originais. Então, vocês vejam que houve aquela alteração ali, aquela deleção, né? E a partir da asparagina era para ser sintetizado fenilalanina, treonina, lisina, e aí ficou tudo maluca lá. Apareceu, depois da prolina, uma isoleucina, uma leucina, uma prolina. Então, a partir daí, a proteína é toda alterada. Então, essa mutação é chamada de mutação de matriz de leitura, ou frame shift. Elas são geralmente altamente patogênicas, mas elas têm um ponto positivo. Eu vou mostrar na aula correta. Porque muitas vezes as proteínas, elas geram uma situação em que esse tumor fica extremamente imunogênico. Então, normalmente esse tipo de mutação gera o que nós chamamos de neoantígenos, que são marcadores de resposta à imunoterapia. Tá? Então, aqui é um exemplo, no gene BRCA1, lá no códon 4964, houve uma deleção de 19 nucleotídeos, do 4964 a 4982. Então, 19 não é múltiplo de 3. Então, formou-se uma mutação com alteração da matriz de leitura. Lá na proteína, na posição 655, né, formou-se uma serina e depois, dali para frente, leu tudo maluco, incluindo uma tirosina. Então, esse FS aí é a codificação para frame shift ou
mutação de matriz de leitura, e essa é uma mutação lá embaixo, lá, patogênica, é altamente patogênica. Então, basicamente aqui um resuminho, né? Você tem as mutações sinônimas, que não alteram os aminoácidos, você tem as mutações com troca de sentido, normalmente você troca um aminoácido pelo outro, você tem as mutações com códon de parada, em que você tem um stop códon, dali para frente você não lê mais aminoácidos, e você tem as mutações com mudança da matriz de leitura, chamado frame shift, que a partir dali você vai tendo trincas totalmente diferentes das trincas originais e, consequentemente, você forma um outro tipo de proteína completamente anômala, uma proteína disfuncionalizada. Além dessas mutações, você pode ter mutações que nós chamamos em sítio de splicing. Lembra que na primeira apresentação, na primeira aula, nós conversamos sobre as funções dos introns? A gente achava que intron não tinha função, mas tem. Na realidade, para haver a transcrição, os introns precisam sair para que os códons se encontrem e a sequência nucleotídica lá no RNA seja contínua. Então, muitas vezes, esses introns não desaparecem, muitas vezes através de mutações intrônicas. É por isso que hoje a gente sequencia tanto os exons quanto os introns, pelo menos os principais. Porque algumas mutações intrônicas, a gente chama de sítio de splicing, determinam presença de solução de continuidade dos aminoácidos, da sequência de aminoácidos. Porque o RNA ele não vai estar composto de forma completa e homogênea e com a sua base nucleotídica toda uniforme. Então, há pedaços que não de splicing, né, de sítio de splicing que não são removidos, de introns que não são removidos, e isso pode comprometer funcionalmente a transcrição desse gene e a expressão desse gene. Então, essas mutações de splicing, elas podem ser deletérias. Aqui é um exemplo de uma mutação em sítio de splicing do gene ATN. Então, lá no códon 1236, houve uma troca de uma adenina por uma guanina, 2 nucleotídeos antes, ou seja, entrando dentro do intron. Aqui, no caso, foi menos 2A, poderia ser mais 2A. O mais é para a direita e o menos é para a esquerda na fita, na sequência nucleotídica. Então, houve uma perda ali de menos 2 e isso atingiu o intron. Então, provavelmente, isso gerou um distúrbio, uma perda da expressão desse gene. Então, essa mutação é uma mutação em sítio de splicing e ela é patogênica. A gente vê isso com muito cuidado, hoje, procura bastante, em câncer de pulmão. Normalmente, adenocarcinoma de pulmão, existe uma mutação num gene chamado MET, que codifica uma proteína, que a gente procura porque essa mutação, ela gera uma situação de ganho, né, de multiplicação dessas células, de agressividade do tumor, e ela ocorre, é uma mutação em splicing do exon 14. Por que a gente procura essa mutação? Porque ela determina uma alteração de função do gene MET que é sensível a uma terapia anti-MET. Então, hoje nós temos drogas, inclusive aprovadas no Brasil, que atuam especificamente nessa proteína ou nessa mutação, fazendo com que haja uma perda da expressão excessiva da via de sinalização MET, porque altera o receptor. E aí, então, você corrige essa mutação splice e esse gene, então, ele você balança ou contrabalança o excesso da função dele. E isso, então, tem um efeito em indução de apoptose dessas células e você tem uma taxa de resposta muito boa. Geralmente são adenocarcinomas, são tumores não escamosos de pulmão, com mutação em splice do X14 de MET, que são passíveis de tratamento alvo-molecular. Então, normalmente, os painéis de pulmão, hoje, eles devem incluir a avaliação dos introns e exons dessa posição 14 do gene MET. Muitas vezes, em oncologia, nós não temos uma mutação, propriamente dita, para gerar ganho de função, ou perda de função. Nós temos alteração do número de cópias dos genes. Vocês se lembram que nós temos, em geral, 2 genes, né? São 2 cópias, uma materna, vem do alelo materno, e outra paterna, vem do alelo paterno. Muitas vezes ocorre não uma mutação, mas um ganho do número de cópias. Isso gera o quê? Um aumento da proteína resultante daquele gene. O exemplo clássico é o gene RB2.
quando você tem uma amplificação do gene R2, RB2, ou seja, um ganho do número de cópias, você vai ter um aumento da proteína R2. Você pode visualizar isso com imunistoquímica, você vai ter uma imunistoquímica positiva, né, 3 cruzes, por exemplo, para a proteína R2, mas você pode fazer isso em PCR e pode fazer em NGS também. E aí você vai detectar um ganho, por exemplo, no número de cópias. Em vez de ser 2, passa para 3, para 4, para 5, e isso aumenta a expressão gênica daquele gene, né? Eu dei o exemplo de RB2, mas isso pode acontecer praticamente com qualquer gene. E muitas vezes você pode perder cópia de gene também. Quando você perde, você também desfuncionaliza esse gene. Então, ao invés de ter 2 cópias, você tem uma cópia e meia, ou tem uma cópia só. Isso normalmente gera perda de função. Uma outra situação que a gente analisa muito em oncologia, no genoma dos tumores, são os microsatélites. Os microsatélites são situações fisiológicas. Em determinadas regiões do nosso genoma, nós temos repetições em tândem de nucleotídeos. Então, há uma repetição de uma sequência de nucleotídeos. Isso é normal, isso é fisiológico. Inclusive, a gente usa microsatélite, né, para, por exemplo, teste de paternidade. O que não pode acontecer é um excesso dessas repetições. Porque, normalmente, se acontece um excesso e isso não é corrigido, geralmente quem corrige isso é o sistema que nós chamamos de mismatch repair, ou o sistema de correção de alinhamento das fitas do DNA. Você pode ter um excesso de microsatélite e isso pode determinar erros na matriz de leitura, pelo excesso de microsatélite. Então, você vai ter uma multiplicação diferente do número de 3, então um erro de leitura dessas sequências, que vão produzir proteínas completamente anômalas. Então, isso se chama excesso, né, de microsatélites, ou microsatélite elevado. Normalmente, isso decorre de alterações dos genes chamados mismatch repair. Não são os únicos, mas os 4 principais são o MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMSH2. Eles fazem o quê? Eles cortam o excesso de microsatélite. Tá vendo ali? Tinha 8 repetições de citosina e adenina na parte esquerda. E aí, o que aconteceu? Passou para 9, e aí esses genes entraram em ação, cortaram uma repetição e voltaram a sequência para 8. É isso que esses genes fazem. Se você tem uma perda de função desses genes, você vai ter um excesso de microsatélites. Isso ocorre, por exemplo, na síndrome de Lynch, quando você tem mutação germinativa de um desses genes. Essas proteínas desses genes podem ser avaliadas por imunistoquímica. Vocês estão vendo ali a coloração de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Quando o gene está alterado, a função está alterada, você perde essa proteína, ela para de corar, e na imunistoquímica, a perda de expressão dessas proteínas. Mas você pode também avaliar isso contando os próprios microsatélites. Então, por exemplo, você pode fazer isso em PCR, pode fazer em sequenciamento por Sanger, em que você compara microsatélites, mononucleotídeos da saliva com o do tumor, né? E mais recentemente, a gente consegue contar esses microsatélites no próprio exame de NGS também. E os microsatélites, eles são importantes porque eles podem marcar, né? Eles podem ser um marcador da síndrome de Lynch, mas eventualmente esses genes também podem ser alterados por alterações somáticas, mutações somáticas desses genes ou metilação desses genes. Por que isso é importante? Primeiro, porque isso é uma transgressão. A síndrome de Lynch, por exemplo, é característica porque ela aumenta a incidência de vários tipos de câncer: câncer coloretal, câncer de estômago, câncer de tecido distal de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata. Mas esse excesso de microsatélite, paradoxalmente, ele tem um efeito positivo. Porque normalmente, como eu disse, isso gera mutações de frame shift, e isso gera proteínas em excesso, aquelas proteínas alteradas. Isso forma o quê? Neoantígenos, neoepitopo. Então, essa situação, paradoxalmente, gera a seguinte situação: sensibilidade desse tumor à imunoterapia. Por quê? Porque esses neoantígenos ajudam o reconhecimento do tumor pelo nosso sistema imunológico. Aquelas células de apresentação, células dendríticas, complexo maior de descompatibilidade, essas células tumorais vão ficar mais expostas e vão ser atingidas, principalmente quando você usa imunoterapia, à base de anti-PD1, anti-PDL1. Então, são mutações que geram proteínas mutantes e geram imunopeptidomas ou
neoantígenos que vão estimular a resposta imunológica. Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim, aqui é o lado bom. E isso é tão importante que há uma indicação, por exemplo, fora do Brasil, e aqui no Brasil parece que eles vão aprovar nos próximos meses, de um imunoterápico, um anti-PD1 chamado pembrolizumab, que ele é usado para qualquer tumor sólido que tenha instabilidade de micsatélites elevada. Olha como é que esses pacientes têm uma sobrevida muito melhor quando você usa o pembrolizumab em relação àqueles tumores que não têm instabilidade de micsatélite. Então, essa é uma indicação agnóstica de imunoterapia. Tumores sólidos, geralmente refratários a tratamento convencional, que são tratados com imunoterápico com ótima resposta. Por quê? Porque nós identificamos a instabilidade de micsatélite, vimos que ela está elevada, e isso é um biomarcador para resposta à imunoterapia. Só andando um pouco mais, já caminhando para o final, como eu disse para vocês, a gente tem dois genes, né? Nós chamamos de alelos, porque eles estão localizados na mesma região homóloga, chamada de locus, né? Nos dois cromossomos, tanto no materno quanto paterno. Então, esses alelos, por exemplo, o gene BRCA, por exemplo, o gene MLH1, eles têm esse posicionamento, nós chamamos locus para a característica, né? Isso quando nós chamamos esses cromossomos de homólogos. Por quê? Porque eles têm as partes complementares, ou as partes, elas, vamos dizer assim, elas expressam o mesmo genótipo, né? Então, você tem um alelo A, ou pode ser um alelo azão, ou um alelo azinho. Eu vou explicar isso aqui agora. Por quê? Porque nós temos doenças autossômicas dominantes e doenças autossômicas recessivas. Então, por exemplo, se a gente tem uma alteração de um gene, e essa alteração só ocorre no alelo, se a doença for autossômica dominante, mesmo tendo só no alelo, ou seja, ela sendo heterozigótica, como ela é autossômica dominante, ela vai expressar o fenótipo. Então, por exemplo, a mutação de BRCA1 patogênica é uma situação de doença autossômica dominante. Então, mesmo que você tenha mutação só num alelo, ocorre, então, uma situação de azão-azinho, mas a doença é autossômica dominante. Então, o fenótipo, ou seja, o aumento do risco de câncer, vai se manifestar. Enquanto que se a doença for autossômica recessiva, ela vai demandar que os dois alelos estejam comprometidos. Então, tem que ser obrigatoriamente azinho-azinho. Azão-azinho não determina o fenótipo maligno, né? Então, existem mutações, por exemplo, mutação de APC ou MUT, por exemplo, em que normalmente você precisa que os dois alelos estejam comprometidos, estejam com o genótipo alterado para manifestar o fenótipo, no caso, pólipos, por exemplo, ou pólipos pré-malignos, tá? E muitas vezes as alterações, elas não são especificamente intragênicas, elas são alterações maiores, chamadas de alterações cromossômicas estruturais. Então, você tem deleção de pedaços de cromossomos ou de cromossomo, você pode ter duplicação, pode ter inversão e pode ter a translocação desses cromossomos, em que partes do cromossomo são trocadas. E muitas vezes essas trocas juntam genes que não deveriam estar juntos. Então, muitas vezes, quando você faz uma translocação, você junta um gene com outro, por exemplo, BCR-EBR. E aí você exerce um poder de ativação de um gene que estava inativo. E aí esse gene passa a ganhar função. Tá? Então, isso muitas vezes é ruim, mas muitas vezes é bom. Esse gene chamado de N-TRK, eu vou falar disso depois mais para frente com calma, mas as fusões desses genes, tanto o gene N-TRK 1 quanto 2 quanto 3, existem várias fusões desses genes em que há, então, um rearranjo em que o gene N-TRK é fundido com um outro gene proveniente da translocação. Então, por exemplo, o gene CD74, o gene TWIN24. Então, uma vez que haja esse acoplamento, há um aumento de função do N-TRK. E isso pode ser usado a nosso favor. Hoje nós temos drogas anti-N-TRK, por exemplo, o larotrectinib, que está aprovado no Brasil. Essa droga atua em tumores que têm fusões de N-TRK que geram ganho de função. Quando a gente trabalha com alelo, existe um conceito que eu acho importante, que vale a pena citar, que é a perda de heterozigose. Então, muitas vezes, você tem uma doença autossômica recessiva, por exemplo, em que você tem a mutação em apenas um dos alelos, mas o outro alelo está normal.
E aí esse outro alelo vai exercer dominância, como eu disse. E o fenótipo não vai se manifestar. Entretanto, se você pega o alelo onde o gene está normal e provoca uma deleção daquele cromossomo, por exemplo, esse alelo que está normal vai desaparecer. Então, mesmo tendo apenas um alelo com o genótipo alterado, esse genótipo alterado, como não tem a contrapartida, o controle negativo sobre ele, do alelo correspondente, porque ele foi deletado, esse gene passa a exercer dominância. Isso é que se chama peso de heterozigose. Isso acontece em algumas situações em oncologia, por exemplo, quando você tem perda de heterozigose do BRCA. Então, muitas vezes, a despeito de ser uma doença autossômica dominante, para você ter um câncer de mama, por exemplo, você tem que ter um second hit, você tem que ter uma mutação no alelo e um segundo alelo acaba sendo mutado somaticamente. Mas muitas vezes você consegue antecipar esse processo fazendo uma deleção do alelo normal. Então, o alelo doente, ele fica totalmente predominante e ele exerce, então, o fenótipo maligno. Então, todas essas alterações moleculares que a gente se deteve detalhadamente, elas podem ou provocar perda de função do gene, isso por causa de uma consequência de produção negativa de proteína. Normalmente a gente vê isso nas doenças recessivas e nós chamamos isso de haploinsuficiência, ou o contrário, há uma formação de um ganho de função, ou com um produto proteico novo, ou com excesso de expressão daquela proteína. Aí, nas doenças dominantes, nós chamamos de haploinsuficiência, tá? Então, está aqui, condição dominante, haploinsuficiência, condição recessiva, haploinsuficiência, o alelo selvagem e o mutado. Na dominante, o indivíduo manifesta a condição e na recessiva ele não manifesta a condição. A gente já falou isso. Então, as mutações, elas são classificadas. Hoje nós temos banco de dados para praticamente todas elas, algumas ainda com dúvida. Então, hoje, as classificações a gente coloca de 1 a 5. Quando a mutação é classificada como 1 ou 2, ela é benigna, ou provavelmente benigna. 4 e 5, ela é patogênica, ou provavelmente patogênica. O grande problema é quando ela não se sabe ainda, os bancos de dados ainda não conseguem estabelecer se elas são benignas ou patogênicas, aí elas são classificadas provisoriamente como VUS, que é uma variante de significado incerto. 85% das VUS acabam se transformando, sendo reclassificadas em benignas, e mais ou menos 25% acabam sendo reclassificadas como patogênicas. Então, quando o paciente tem uma VUS na análise genômica dele, a gente aconselha que ele venha anualmente à consulta para a gente consultar o banco de dados para ver se houve alguma reclassificação. Mas a VUS em si não te autoriza a falar que aquela mutação é patogênica, obviamente. Nós temos vários bancos de dados que a gente consulta, geralmente é bom consultar mais de 2 ou 3. Tem o ClinVar, tem o GTR, tem o MedGen e por aí vai. Tá? Então, gente, essa é a medicina do futuro que já é presente, nós chamamos de medicina genômica. Ela avalia, né, ela é uma medicina individualizada, personalizada, ela avalia a diversidade entre os indivíduos, ela faz diagnósticos mais eficazes, que ela junta dados clínicos com dados genômicos e genéticos, e ela proporciona, inclusive, uma terapêutica personalizada. Então, aquela medicina tudo igual para todo mundo, ela está fazendo parte do passado. Então, hoje nós temos a medicina que nós chamamos de precisão, que ela prediz doença e faz uma prevenção mais direcionada, baseada nos fatores genéticos e epigenéticos. Ela identifica a doença precoce, ela faz um diagnóstico muito mais preciso, inclusive molecular. Ela faz intervenções direcionadas, terapias-alvo moleculares, que nós vamos discutir nas próximas aulas, e, obviamente, com resultados mais eficazes. E hoje a medicina de precisão, ela envolve uma série de coisas, não só a genômica, como eu disse, a proteômica, a transcriptômica, a metabolômica, a bioinformática, a biologia computacional, o microbioma, que pode alterar epigeneticamente, medicina regenerativa, a imagem molecular, os biobancos e por aí vai. Basicamente, o genoma, só para a gente discorrer, já preparando para a terceira aula, ele é formado, nosso genoma é formado por 3,4 bilhões de bases nucleotídicas e tem uma pequena porção, 1 a 2%, que é funcionalmente importante, nós já falamos, que é chamada de exoma. Essa porção é aquelas trincas que codificam proteínas. Apesar de pequenas, ela excede de 85% das mutações que causam doenças genéticas.
A gente já viu isso. A função restante do genoma não é bem conhecida, mas a gente já falou que algumas mutações intrônicas ocorrem para regular a expressão gênica também, né? Então, o exoma, que é a parte que codifica a proteína do genoma, aquelas trincas de códons, né? Ou exons, né? É um conjunto de 200 mil exons, que codificam cerca de 25 mil genes, que, por sua vez, determina a produção das proteínas responsáveis pelo funcionamento do organismo. Então, o número de genes ligados ao câncer, hoje, ele está em torno de 600. Então, desses 25 mil genes, 600 estão ligados direto ou indiretamente ao processo de oncogênese. Erros na sequência de bases de DNA dos exons alteram, obviamente, o funcionamento dos genes e estão associados a doenças genéticas. Então, daí a importância do teste do exoma, que tem o propósito de diagnosticar esses erros e definir as causas das doenças. O sequenciamento genômico, então, é uma técnica que permite identificar na ordem correta a sequência de nucleotídeos, a gente já falou sobre isso, de uma molécula de DNA ou RNA, visando a conhecer a informação contida. E, recentemente, nós concluímos o sequenciamento de todo o genoma humano, e a gente encontra essas informações todas nesse projeto, né, chamado de Projeto do Atlas do Genoma Humano do Câncer. Tá? Então, as principais alterações dos genes, a gente já viu isso, a alteração do número de cópias, ganho ou perda, as substituições de bases nucleotídicas, as inserções ou deleções de bases nucleotídicas e os rearranjos de genes que vão determinar fusões gênicas. E isso, então, gente, não significa necessariamente que todas essas alterações vão estar diretamente ligadas a algum processo de transcrição de sinal. Então, a maior parte dessas mutações nós chamamos de mutações de passagem. Elas em si não determinam o fenótipo maligno ou excesso de multiplicação celular. Então, elas não devem, por exemplo, se você tem uma mutação de passagem, ela não deve ser alvo de terapêutica. As mutações que geralmente a gente utiliza para ser biomarcador de algum alvo terapêutico são as mutações que nós chamamos de direcionadora, de drivers. Obviamente, a gente já tem um mapeamento disso. Então, hoje a gente consegue estabelecer se a mutação é driver ou simplesmente mutação de passagem para não dar remédios caros e tóxicos de forma desnecessária. Mas a gente vai falar isso nas próximas apresentações. Hoje a gente tem várias vias de sinalização, via do fator de crescimento vasculoendotelial, angiogênica, via do EGFR, via do RB2, via RAS, RAF, MEK, ERK, via TOR, né, PTEN, TOR. Então hoje a gente consegue drogas para atuar em várias dessas vias. E normalmente essas drogas são escolhidas através de testes moleculares que determinam qual via dessa está hiperativada, de forma que a gente faça uma desativação, uma apoptose celular terapeuticamente. Com isso, a gente conclui a segunda aula e revejo vocês na próxima.